Lembra daquele caso da médica que entrou numa unidade, numa maternidade lá em Uberlândia e acabou tirando uma bebezinha com poucas horas de vida, sequestrou e ela foi pega aqui em Itumbiara. Foi presa, já está na cadeia, esse tipo de coisa toda. Médica, professora, pouco mais de 40 anos de idade, mas a defesa está dizendo que ela tem vários problemas, tem transtorno bipolar, mas a gente quer saber até onde chega, né, a questão do comportamento humano nesses casos violentos. E a gente, para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui Chouso Abe, que é psicólogo forense, vai conversar com a gente sobre toda essa situação. Claro que não vai analisar esse caso específico, mas nós vamos falar de casos cometidos com violência por pessoas. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. O que leva uma pessoa? A gente pode dizer o seguinte, um transtorno bipolar é suficiente para que uma pessoa possa cometer um crime tão difícil como o caso, por exemplo, do sequestro de uma criança? Olha, esse transtorno bipolar, primeiro temos que entender que é um transtorno psiquiátrico. Ele é realmente muito complexo e ele sozinho, ele não é suficiente para trazer toda essa complexidade. Possivelmente estamos falando dessa médica onde existem outras patologias envolvidas que ainda não foram, talvez, levantadas. Possivelmente vai ser feita uma avaliação da Junta Médica do Tribunal de Justiça para entender a mente, a saúde mental dessa pessoa, para poder então pegar a complexidade de toda essa situação, porque são vários fatores envolvidos diante desse contexto, para entendermos a complexidade daquilo que nós estamos vendo agora. Quais são esses outros fatores que podem levar uma pessoa a cometer um crime hediondo? Que, além do transtorno bipolar, quais seriam os outros componentes de uma doença? Possivelmente temos aí um nível de depressão considerável e principalmente a questão do não tratamento adequado. Nós temos aí possivelmente um histórico que vem de remédios e medicação que deve ser tratado e tomado de maneira adequada. E se não for tomado de maneira adequada, isso vai ter consequências. Então, uma depressão junto com a bipolaridade e outras coisas que podem existir, isso vai então aumentando. Então, a pessoa pode ter decepções e pode ter algum tipo de delírio envolvido nisso e pode tentar resolver o problema dela, a angústia dela, a tristeza dela de uma maneira fácil, e aí ela vai agindo dessa forma e pode ser então que estamos falando desse tipo de situação. Mas uma coisa que nós temos que levantar e que eu tenho pontuado diante dessa situação é falar da saúde mental de pessoas que, como médicos, como psicólogos, como enfermeiros, pessoas que estão cuidando da saúde física, da saúde mental das pessoas, e que pouquíssimas vezes isso é falado, isso é tratado. Fala-se muito de saúde mental, mas temos que falar de saúde mental daquelas pessoas que cuidam, e isso poucas vezes tem sido tratado. Está complicado isso? Está complicado. Olha, saímos de uma pandemia tem pouco tempo e essa galera estava na linha de frente. Esse pessoal estava aí tratando de pessoas, o índice de mortes era muito grande, era esse pessoal que estava exatamente tratando dessas pessoas que estavam morrendo todos os dias, a todo momento. Como que essas pessoas estavam nesse período? Quem é que tratou delas? Como que elas foram tratadas logo depois de que tudo isso aconteceu? Então, nós não temos exatamente uma ideia de como isso foi feito. Então, precisa sim de políticas públicas e de um olhar muito atencioso para esse pessoal. O poder público tem olhado para isso ou não? Nós não temos políticas públicas adequadas para isso, infelizmente não temos. E é preciso, urgente. Urgente, porque, olha, estamos falando de médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras. Que cuida da gente, que cuida da gente, que abre a nossa cabeça, mexe no nosso coração, mexe nas nossas emoções. Isso nós precisamos, sim, de uma atenção cuidadosa. Pois é, nós estamos pegando pelo lado da presunção da inocência, essa coisa toda, porque eu acho que é o primeiro ponto. Agora, existem casos que as pessoas não têm problemas, mas acabam cometendo uma situação como essa, né? Sim, aí temos pessoas, aí vamos falar realmente de pessoas que têm a intenção de cometer o crime. E aí pode ser, sim, médicos, podem ser policiais, podem ser advogados, podem ser qualquer profissão, líderes religiosos que têm isso, mas que já têm uma intenção de cometer o crime. E aí é um outro tipo de perfil que nós estamos falando. O que nos chama a atenção, eu queria até a sua opinião sobre isso, é que desde o início, quando a gente foi montando, né, e a polícia também foi divulgando a montagem desse crime, ele foi todo premeditado. Sim. Né? Ela planejou tudo, horário, sabia onde é que estava, a roupa, crachá, essas coisas todas. Inclusive tinha até roupas, né, enxoval de bebê dentro do carro.
Se a pessoa tiver todos esses problemas que a gente citou, ela seria capaz de fazer a premeditação de um crime da forma como foi feita? Então, aí nós temos que entender que se a mente dessa pessoa já estava confusa, já estava abalada há um bom tempo, a medicação não estava adequada, o tratamento dessa pessoa não estava tendo acompanhamento adequado. Ouvi dizer na mídia que, por exemplo, essa pessoa não estava tendo acompanhamento desde o início do ano. Então, estamos falando de 6 meses sem um acompanhamento adequado. Ela estava se automedicando. Então, isso não é adequado. Isso não é o correto. Então, e isso aos poucos, ela vai criando fantasias, vai criando situações, por exemplo, dizer que estava grávida. Então, e que depois perdeu o bebê. E como que é isso? Então, cadê esse bebê? De que maneira eu vou recompensar ou compensar essa perda desse bebê que ela falava que tinha? Então, isso é um fator que deve ser olhado, deve ser considerado. Porque é uma mentira que ela sabia que imediatamente seria descoberta, né? Basta o exame. Isso, basta o exame. E aí vem a questão, ela estava mentindo ou ela estava delirando? Ou era uma fantasia que, para ela, era uma fantasia real na cabeça dela? Aí, somente os exames psiquiátricos e psicológicos para realmente dizer. Ou agiu conscientemente. Isso, ou agiu conscientemente. Esses dois lados. Agora, os exames são capazes de detectar tudo isso? Isso. A junta médica, eles têm exatamente a capacidade de fazer esses exames, tanto psiquiátricos quanto psicológicos, para tentar entender o histórico médico e psíquico dessa pessoa, para chegar a esse entendimento. E temos que entender que esses exames, eles não são exatos. Não é uma calculadora exata que a gente vai ter algo preciso, mas vai chegar muito próximo daquilo da realidade psíquica mental dessa pessoa. Porque antes também ela esteve em viagem, ela foi à Bahia, né? Fala-se que ela teria ido atrás da questão de adoção de uma criança. Não sabemos ainda oficialmente se isso é verdade. Agora, sendo verdade, o que isso implicaria nessa situação toda que ela está envolvida? Bom, se ela já estava premeditando ou pensando nisso, né, aí acredito que tem um fator que vai contra ela, né, porque isso aí realmente é uma premeditação, e aí mostra uma intenção realmente já de resolver o problema dela, pegando uma criança e dessa forma onde realmente ela vai ter que se explicar junto com os advogados, o que talvez não chegue realmente a algo positivo. Pois é, a gente vai acompanhar, né, e a gente torce que toda essa avaliação médica e depois a justiça vai tomar conta de tudo, para que realmente seja feita a justiça. Sim. Em nome daquela bebezinha, em nome da mãe e do pai que ficaram desesperados. Com certeza. Não é isso? Shows Wab, obrigado. Obrigado.